Bom dia, meus amores! E hoje, dia 3 de maio de 2021, nós vamos iniciar nossa aula hoje com a disciplina de Geografia. E a Pro hoje traz como tema moradias. Nós vamos falar um pouco sobre moradias. De início, trouxe aqui um poema para vocês escutarem. Vamos ouvir com muita atenção. O poema é Casas e Casas, da autora Regina Vilaça. Casa e casas. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm sua casa. A do passarinho é o ninho, a do tatu é o buraco e a da lagarta é a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa onde vão. É na casa que o totó se esconde do trovão. O coelho mora na toca, o peixe no aquário, o macaco mora no galho e o jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente. Seja grande ou pequena, todos que nela moram vivem felizes e contentes. De Regina Vilaça. Vocês viram só que poema legal falando sobre casas, sobre algumas casas de alguns animais. Então, bem interessante, né? Então, dando continuidade, a Pro agora vai falar sobre as nossas casas. Como que é as nossas casas? Como que são nossas casas? Então, aqui a Pro trouxe uma casinha bem bonita, tá vendo? A casinha. E aí nós vamos estar falando um pouco sobre casas. Casa que tem os cômodos, tudo certinho, né? Então, ela vai estar falando um pouco sobre moradia. Então, de início, cada um tem um jeito, uma energia, um formato. Elas são o aconchego, o primeiro espaço, o ninho em que nós sentimos amados e protegidos para fazer as primeiras descobertas. É nela que somos protegidos de tantas coisas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas moradias? Então, as moradias são muito importantes, pois servem de proteção contra a chuva, o vento, o sol, o frio e tantas outras situações de perigo que estamos sempre expostos. Existem diversos tipos de moradias e suas construções estão relacionadas à cultura de cada indivíduo. Geralmente estão adaptados onde são construídos. Então a Pro traz aqui, essa imagem. Aqui são algumas moradias. As moradias podem ser casas, sobrados e prédios. Então, para que vocês entendam, casas, elas possuem apenas um andar, são construídas sobre os solos e servem para abrigar uma família. Já o sobrado, ele pode possuir 2 ou mais andares e pode morar uma ou mais famílias. Já os prédios, que são edifícios com vários apartamentos, pode morar inúmeras famílias. Então tem a casa, o sobrado e também o prédio. Agora, para a gente falar um pouco sobre o tipo de moradia e alguns materiais que são utilizados, a Pro traz a casa de alvenaria. A casa de alvenaria são construídas por tijolos, cimento, telhas como base, mas elas podem também acrescentar alguns itens como vidro, pedra, concretos e cerâmicas. Então essa é a característica das casas de alvenaria. Temos também os palafitas, as casas que são construídas com madeiras, usadas papelões, plásticos e lataria. Geralmente, esse tipo de moradia é construído em regiões que existem pelas cheias de rios. Então, a gente tem também a moradia pau a pique. Que é isso, Pro? Pau a pique. É as construções antigas
que aplica técnicas. Que técnicas são essas? São feitas de madeiras entrelaçadas de barros. Então aqui a Pro trouxe a casa pau a pique, e trouxe também a construção dessas casas, né? Que ela é feita com barros. O telhado, vocês podem observar aqui, o telhado ele pode ser feito de barro, de telha e até de folhas. Então, esse tipo de moradia ainda é comum em determinadas regiões. Dando sequências, a gente tem também as moradias que é chamadas iglus. Que é isso, Pro? São feitos com blocos de neve para abrigar pequenos ou grandes números de habitantes. O objetivo da construção dessas casas, primeiro, é se proteger, certo? Segundo, além de se proteger, eles podem estar se abrigando para que evite os ataques de alguns animais, certo? Dando sequência, a gente também tem as oca. Olha esse tipo de moradia, oca. A oca são moradias indígenas, normalmente são moradias coletivas. Elas são feitas com troncos, galhos, cipó, folhas e várias palhas para cobrir ela por completo. E apesar da aparência, por ser de palha, ser frágil, muito pelo contrário, as ocas são bem resistentes. Dando sequência, nós temos também a casa de pedra. Olha a casa de pedra. Por não existir nenhum tipo de manutenção, depois da construção desse tipo de casas feitas de pedra, elas são usadas em países da Europa. A maioria dessas casas é mais para os países da Europa. E essas pedras, elas são variadas. Então, tem várias casas na Europa que é feitas de pedra. Inclusive, os castelos. Alguns castelos são usados esses tipos de materiais. Então, a Pro trouxe aqui diversos tipos de moradia. E dando sequência, nós temos aí a atividade no livro de geografia. O livro de geografia, esse que vocês têm aí em casa. E aí, na página 49 a 51, está explicando um pouco sobre esse tipo de moradia. Então, aí vocês podem estar acompanhando. Na página 50, vem aqui uma pergunta. Fala um pouco sobre as casas de pau a pique, que nem a Pro explicou como é feito a casa de pau a pique. E aí vem uma pergunta. Você conhece ou conhecia essa técnica de construir casas? Aí vocês vão estar respondendo aí essa questão. Se vocês conhecem essa técnica de construir casas, que é a técnica de pau a pique. Na página 52, tem aí para vocês marcar um X nos materiais que foram utilizados na construção da sua moradia. Então vocês vão estar marcando um X aí aonde tem as opções que foram construídas a sua moradia. E a outra questão, você vai fazer um desenho utilizando esses materiais. Então você vai fazer o seu desenho aí da sua casa bem bonita aí no livro didático que vocês têm em casa, certo? Com Deus, qualquer coisa, a Pro está aqui até 11h30 para estar tirando qualquer dúvida de vocês, certo? Então fica com Deus e até a nossa próxima aula.